Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje no mais um vídeo do nosso canal Presença Cidadã, conversando um pouquinho com toda a comunidade para entender um pouquinho a lei do piso, né? Principalmente os professores devem ficar atentos a essa lei, mas é importante que toda a comunidade também entenda e compreenda o que significam as leis, tá bom? Então a lei do piso ficou conhecida com esse nome, mas na verdade é a Lei 11.738 de 2008. Veja só, 2008. Ou seja, é uma lei que já tem 12 anos e que ainda não foi implementada em muitos municípios, inclusive no nosso, né? Porque tem uma questão nessa lei importante, ela não trata apenas do piso salarial dos professores, ela trata também da valorização do magistério. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês, tá bom? Então eu vou mostrar aqui na tela para que vocês acompanhem um pouco o texto original da lei, tá bom? Então vamos lá. Veja aqui, ó. Lei 11.738, 2008, ou seja, de 12 anos atrás. Uma lei que foi assinada na época ainda pelo presidente Lula, só para vocês terem uma ideia do tempo que faz essa lei. Então veja, entre outras coisas, é óbvio que o principal foco da lei ela atender a valorização do quadro do magistério, que significa professores. Porém, é importante aí para quem está na gestão, na direção, coordenação pedagógica, supervisão, entender o seguinte: tá? A própria lei ela vai trazer aqui o seguinte. Então, ela coloca que estabelece um piso para profissionais do magistério, ok? E aí ela vai dizer aqui que o piso nacional para profissionais do Magistério Público da Educação é R$ 950, isso na época, tá? E que na época também foi dado para os municípios e estados um prazo de quase 2 anos, aí até 2010, para que eles implementassem o valor total disso. Outra coisa que vale a pena e é importante todo mundo saber é o seguinte, que esse piso, R$ 950 na época, tá? Ele está aqui, ó, fixado, é de 40 horas semanais. Isso é importante. Então, quando você tem aí, por exemplo, municípios como o de Botucatu, que contratam professores por 30 horas ou 25 horas, no caso da educação infantil, é preciso transformar o valor em hora trabalhada na semana para saber se está ou não dentro do piso. Não, não adianta você olhar só o valor cheio, porque senão vai dar inconsistência. Isso vale para qualquer município, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, tá aqui, ó, janeiro de 2020, tá? 16 de janeiro de 2020, o MEC, né, com uma portaria do MEC, foi estipulado o salário base deste ano para a categoria, tá? Que é de R$ 2.557,74 para 2.886. Então, o valor hoje do salário base dos professores é esse: R$ 2.886 para 40 horas. Veja, 40 horas. Ah, mas lá onde eu trabalho estão pagando 2.500. Mas quantas horas você trabalha? Se for menos de 40, você tem que fazer a conta, tá bom? Se for 40 e for menos, está irregular. Por que está irregular? Vamos lá. Aqui, ó, no artigo 2 ele está dizendo que é, desculpa, no parágrafo primeiro do artigo 2, né, o valor fixado para estados, Distrito Federal e municípios, né, eles não poderão ter um vencimento inferior a esse valor. Não poderão. Portanto, é uma lei federal, todo mundo tem que cumprir, ok? Isso é importante. Outra coisa que é importante, que eu falei para quem está em cargos que não estão na sala de aula, é o seguinte, ó. Esta mesma lei, já havia uma determinação anterior, mas essa mesma lei ela diz o seguinte, ó, são considerados profissionais do magistério, né, quem desempenham atividades de docência, ou seja, o professor, e suporte pedagógico à docência, isto é, direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação. Tá? Então, supervisor, coordenador pedagógico, diretor, orientador pedagógico, enfim, varia o nome aí, né, no Brasil, nos municípios, mas a premissa é essa: suporte pedagógico à docência. Quem atua no suporte pedagógico à docência também faz parte do quadro do magistério, portanto, também tem que ganhar um piso de no mínimo R$ 2.888 este ano para 40 horas, ok? Então, isso é importante.
Outra coisa que é importante ressaltar que é o seguinte, esta lei ela não surge do além, da cabeça do presidente ou dos parlamentares na época. É uma lei que veio em 2008 e cá entre nós veio já bem tardia, porque a LDB, tá, de 96, como todos sabem, prevê lá que é, deve haver uma progressiva valorização do magistério público, tá? Isso está escrito na LDB. E essa lei aqui, ela nada mais faz do que seguir uma orientação da LDB de fazer a valorização do magistério. Bom, e aí quando a gente fala de valorização do magistério, é importante falar outra coisa. Tem uma questão nessa lei aqui que é fundamental. Não se trata apenas de salário, se trata também de qualidade de vida desse professor, de qualidade desse professor poder ter tempo para preparar suas aulas, de uma remuneração decente, que ele não precise trabalhar em três, quatro escolas ao mesmo tempo, trabalhar de manhã, de tarde, de noite e dar aula de reforço no fim de semana, enfim. Então, essa lei ela vem para fazer uma valorização que busca, no fim de tudo, a qualificação do magistério para que haja qualidade lá na ponta, na sala de aula. Eu acho que isso, a comunidade em geral, que não é professor, que não está dentro da escola enquanto profissional da educação, precisa compreender o seguinte: toda valorização do quadro do magistério tem por objetivo final melhorar a qualidade da educação do seu filho. Essa é a ideia. Tá? Ninguém quer fazer lei para privilegiar uma categoria em detrimento da outra. Isso não existe. Isso é lei, está na LDB. A legislação, valorizando o profissional do magistério, você valoriza, tá? No fim da ponta, a qualidade de ensino. Se esse professor remunerar melhor, ele tem condição. Vamos lá. Eu vou até abrir aqui um pouquinho para falar melhor. Esse professor ele tem condição, tá? De ter um equipamento melhor, que nem, por exemplo, na pandemia agora. A maioria dos municípios e estados não ofereceu nada, praticamente, para esse professor. Notebook, internet, nada. Né? Eles estão tendo que se virar. Se o cara ganha mal, como é que ele faz? Né? Como é que ele vai ter um equipamento? Mas isso no tempo, nos tempos presenciais é a mesma coisa. Né? Precisa comprar um material pedagógico, um jogo. Ah, a escola compra uma parte, mas não sei se vocês sabem, boa parte dos professores compram muitas coisas com dinheiro do próprio bolso. E às vezes seu filho chega em casa com alguma coisa e nem foi a escola e nem foi a prefeitura que deu, foi o professor. Então isso é importante também saber, tá bom? Então esses profissionais precisam ter recurso. Esse recurso vai beneficiar quem? A qualidade de aula, tá? Então, nesta lei trata de um recurso muito importante que além do piso, que vai dar uma melhoria de qualidade de vida para esse profissional, inclusive para ele comprar livros, para ele comprar recursos para estudar e para ser um melhor profissional, também a questão que é a questão chave que demorou, que foi inclusive parar na justiça, que é a questão da jornada de trabalho, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá certo? A jornada de trabalho foi um dos pontos centrais dessa lei. Então aqui, ó, o parágrafo 4, tá? Ele vai dizer o seguinte, ó, na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 da jornada, da carga horária para desempenho das atividades e interação com os alunos. O que significa isso? Significa que o professor não pode, dentro da sua jornada de trabalho, seja ela 25, 30, 40, 50, quantas horas for, ele vai ter que calcular 2/3, tá? E ele não pode ficar com isso com o aluno por 1/3. Ele vai ficar no máximo com 2/3. Então, para a gente fazer uma conta fácil aqui para vocês entenderem, é o seguinte: vamos pegar então um profissional que trabalha 30 horas semanais. 30 horas semanais. 2/3 das 30 horas significam 20 horas. Portanto, então, esse profissional ele vai poder trabalhar 20 horas com aluno, diretamente com aluno, atividades, olha lá, desempenhando atividades na interação com educandos. As outras 10 horas ele vai ser remunerado, mas ele não pode trabalhar com aluno. E esse ponto foi parar no Supremo Tribunal, né? Foi parar na Justiça. E esse é o ponto que a maioria, que uma boa parte dos municípios ainda não implementou, inclusive o nosso, né? E é uma questão urgente de se implementar. Por quê? Isso foi parar lá na Justiça, questionado por alguns estados. E aí, como ficou embromando lá na justiça, os estados ficaram esperando. Qual foi a alegação
inconstitucionalidade, né? O Estado estava alegando inconstitucionalidade, dizendo que uma lei federal estava se sobrepondo às prerrogativas e à autoridade, vamos dizer assim, que o Estado teria de deliberar sobre os seus empregados, funcionários públicos, no caso o professor. Enfim, então eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O parecer final aqui, ó. Estou no site do Tribunal, do Superior Tribunal Federal. Então vê aqui, ó, lei que reserva 1/3 da carga horária do magistério para atividades extraclasse é constitucional. Ou seja, a Lei Federal 11.738/2008 estabelece parâmetros gerais para a composição da jornada dos profissionais da educação sem inviabilizar o exercício da competência em entes federados. Ou seja, eles consideraram que esta lei, ao determinar isso para estados e municípios, não está infringindo a autonomia dos estados e dos municípios. Portanto, ela é constitucional. Tá certo? Veja aqui, então, o parecer, tá? O estado que interpelou o processo lá atrás foi Santa Catarina e os outros estados, obviamente, ficaram esperando. Por quê? Porque é uma lei que ela vai, em alguma medida, demandar investimento dos municípios no magistério, tá certo? Enfim, então, alguns municípios, muitos inclusive aqui na nossa região, municípios vizinhos, fizeram já essa adequação. Porque aqui não fala como que você vai ter adequação. O que tem que fazer é o seguinte, o que tem que seguir, o professor não pode ficar mais que 2/3 da jornada com o aluno, ponto. Como isso vai ser feito, cada município resolveu de uma maneira. Então, teve município, por exemplo, que tirou o professor da sala de aula, botou um outro professor especialista lá para dar uma parte da aula e boa, enfim. Aí, o que que o professor faz nessas horas que ele não está com o aluno? Isso também é uma decisão do município que tem que estar regulamentada. Regulamentada onde? Né? De preferência no plano de carreira, que, aliás, por sinal, não existe aqui ainda. Né? Um plano de carreira que já foi pensado desde 2015 e não foi implementado ainda, e que é algo emergencial. Né? Então, veja, descumprir uma lei agora que foi dado o parecer este ano aqui, né, pelo Supremo Tribunal, como constitucional, então a partir de agora não tem mais desculpa, vamos dizer assim, né? Essa lei precisa ser implementada. E a gente sabe que ainda existem, né, algumas categorias na nossa cidade, principalmente, que ainda não se enquadram nisso, como é o caso da educação infantil e do ensino fundamental 2, que precisa dessa regulamentação urgentemente dos 2/3, tá certo? Na verdade, a regulamentação ela precisa ser colocada para todos, porque embora o fundamental 1 tenha cumprido isso na prática, porque ele não fica com mais de 2/3 da jornada com alunos, esse 1/3 que ele não fica também não tem uma regulamentação, fica aleatória. Isso precisa ser regulamentado. O que que esse professor vai fazer nessas 10 horas que sobram? 5 a gente já sabe. 2 são HTPC e 3 são HTPL. E as outras 5, né? Então isso precisa ser pensado também. E isso tem que estar dentro do plano de carreira, com certeza, e dentro de uma outra questão que é fundamental e que ninguém fala, mas está prevista na nossa lei do Plano Municipal de 2015, que é o Estatuto do Magistério, que é urgentíssimo, urgentíssimo. Por quê? O plano de carreira ele está coligado com todos os servidores da prefeitura. Então você tem que ter um plano de carreira só do magistério, o que é um dificultador, mas tem que ter. E tem que ter um estatuto do magistério. Não dá para você ter a mesma lei para todos os servidores da prefeitura. O magistério é diferenciado, é diferenciado. Tem um monte de lei federal que fala só do magistério, esse é um exemplo. Então não dá para os municípios tratarem todo mundo igual, tem que ter lei diferenciada. Enfim, então eu queria deixar claro para vocês essa questão, né? No mais, a lei ali, vamos só terminar de olhar um pouquinho ali. No mais, a lei ela vai trazer aqui para vocês a regulamentação também, né? A implementação. Ó, a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo em 2/3. Aqui é o que eu falei, né? Ele vai dando aqui para os municípios, na época da lei, ele dava 2 anos de lambuja aí para os municípios implantarem, porque a União sabe que não dá para um município, de uma hora para outra, como que eu vou dizer, desembolsar dinheiro para fazer o ajuste da legislação, do piso, essas coisas todas. Então, isso é importante
que a gente tenha claro e é importante também que foi dado esse prazo. Então, hoje, imagino que boa parte dos municípios conseguem cumprir o piso, mas os 2/3 ainda é uma questão importantíssima e necessária, tá? Então, tirar, que nem, por exemplo, a gente teve experiências aqui na região, aqui, em alguns anos aí, quando essa lei veio à tona, de algumas cidades que tentaram fazer o seguinte: então o professor não pode ficar com a criança, então manda a criança para casa, principalmente na educação infantil, diminui a jornada da educação infantil. Aí que é pior ainda, né? A LDB determina, na verdade, antes de 2013 até podia fazer isso, e que foi o que fizeram. Antes de 2013, mandaram as crianças da educação infantil ficar 3 horas e meia na escola e resolver o problema dos 2/3 dos professores. Só que aí veio 2013 e veio uma emenda na Constituição da LDB que disse que a educação infantil também é obrigatória para a escola e tem que ter no mínimo 200 dias letivos e 800 horas. Acabou. É 4 horas por dia educação infantil. Não dá para tirar um minuto sequer da jornada das crianças na educação. E também imagino que não deva ser de interesse de nenhum gestor diminuir o tempo de permanência das crianças na escola. Pelo contrário, nós temos um Plano Nacional de Educação que vem fomentando a ampliação da permanência, do tempo de permanência das crianças na escola, não o contrário. Então, isso está fora de cogitação. Então, a única maneira de resolver isso de uma forma adequada é aumentar a jornada do professor, aumentar as horas de jornada sem que ele aumente esse tempo com a criança. Essa é uma das soluções mais óbvias, mais racionais e que vão de encontro com a legislação, que é valorizar o profissional da educação. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, a gente ainda vai discutir um pouco mais ele, mais para frente falar um pouco do plano municipal de educação, que é fundamental. Deixe o seu like, faça os comentários aqui, compartilhe com todo mundo. Ele não é um vídeo específico para a nossa cidade, ele serve aí. A ideia é divulgar informação e fazer com que as pessoas pensem um pouco sobre tudo isso, principalmente os profissionais da educação, nesse caso específico, mas também as famílias, saberem, entenderem que a legislação, no fim das contas, todas elas, relacionadas à educação, todas elas têm como foco principal melhorar a qualidade de aprendizagem das crianças. Esse é o foco. Tá? Qualquer lei que não preveja isso lá na ponta, na minha opinião, está equivocada. A lei que valoriza o profissional, ela tem que prever que ela lá na ponta está valorizando e melhorando a qualidade de ensino das crianças, tá bom? Então, um abraço, até a próxima, e tchau para vocês.